Todos passaram por ela, apressados, olhando o celular e virando o rosto. Ninguém perguntou se ela precisava de ajuda. Ninguém quis saber o nome dela. Ninguém reparou que ela tremia, sentada sozinha no meio da calçada. Ninguém, exceto ele, um entregador cansado, com uma bicicleta velha e uma alma que, mesmo machucada, ainda sabia enxergar o outro. O que ele não sabia é que aquela senhora frágil, ignorada por todos, era milionária. E o que ela faria depois mudaria a vida dele para sempre. Fica até o final, porque essa história vai mostrar que quem ajuda sem esperar nada merece tudo o que a vida pode devolver. A cidade parecia correr mais depressa do que as pessoas podiam suportar. Era fim de tarde, e os passos nas calçadas se misturavam com buzinas impacientes, olhares perdidos em telas brilhantes e vozes apressadas que nunca diziam bom dia. No meio desse turbilhão, João Vitor pedalava como se cada entrega fosse uma questão de sobrevivência. E, de certa forma, era. A mochila presa às costas estava vazia, sinal de que o dia de trabalho estava quase no fim. As pernas doíam. O sol já não aparecia, escondido atrás de nuvens pesadas que prometiam chuva. E a fome, silenciosa, fazia companhia desde o meio-dia. Mais uma corrida, talvez duas. Se a sorte ajudasse, conseguiria pagar a diária da pensão onde dormia. Se não, já sabia como era passar a noite ao relento. A bicicleta que usava contava a sua própria história. Quadro amassado, selim remendado com fita isolante, corrente que rangia a cada pedalada. Mas era com ela que cruzava bairros, enfrentava ladeiras e ruas esburacadas. Era com ela que sobrevivia. Passando por uma avenida movimentada, algo quebrou o ritmo. Um detalhe pequeno, mas que prendeu seu olhar. Ali, sentada num banco encostado ao muro de um prédio antigo, havia uma senhora. Os cabelos brancos estavam presos num coque frouxo. E as roupas, embora limpas, pareciam ter sido escolhidas sem pressa. Trazia uma sacola de plástico nos pés, as mãos cruzadas no colo e um olhar fixo em nada. As pessoas passavam por ela como se fosse invisível. Ninguém oferecia ajuda. Ninguém parava. Alguns até desviavam o corpo, como se sua presença fosse um obstáculo incômodo na paisagem. João tentou não se importar. Já tinha problemas demais, mas algo naquela cena insistia em permanecer. Ele parou a bicicleta a alguns metros. Observou com atenção. Havia uma fragilidade ali que saltava aos olhos. Não era apenas o corpo magro e a postura encolhida, era o tipo de solidão que não se aprende a fingir. Ela não pedia nada, não gesticulava. Só estava ali, quieta, enquanto o mundo fingia que não via. João hesitou. O tempo apertava. O dinheiro já era pouco. Se perdesse mais minutos, talvez nem recebesse pelo último pedido. Mas mesmo assim, deixou a bicicleta encostada e atravessou a rua. Chegou perto devagar, olhando ao redor. Não havia ninguém acompanhando. Nem bolsa, nem celular, nem expressão de segurança. "Senhora?", disse com voz baixa. "A senhora está bem?" Ela levantou os olhos devagar. Estavam úmidos, mas ainda vivos. "Eu só queria ir para casa." A voz saiu fraca. "E onde é sua casa?" Ela tirou do bolso um papel amassado. Nele, um endereço escrito com caligrafia antiga. Não ficava perto. Na verdade, era do outro lado da cidade, numa região cheia de morros e ruas estreitas. João conhecia o lugar. Sabia que ônibus não passavam com frequência por lá e que a caminhada era longa demais para alguém naquele estado. Olhou para a bicicleta, depois para o papel, depois para o rosto dela. "Tá sozinha?" Ela assentiu. "E não tem celular?" "Eu tinha, mas esqueci. Ou perdi. Ou... não sei." João ficou alguns segundos em silêncio. Podia seguir seu caminho. Dizer que não podia ajudar, que estava com pressa, que não era problema dele, mas não disse nada disso. "Olha, se a senhora confiar em mim, posso te levar."
Ela o encarou por um instante, como se avaliasse não suas palavras, mas sua intenção. Então, com esforço, se levantou. De bicicleta? É o que eu tenho, ele respondeu com um sorriso sincero. A senhora consegue subir no bagageiro? João voltou até a bicicleta. Reorganizou a mochila, amarrou o pano que sempre levava para se proteger da chuva no bagageiro e, com cuidado, a chamou. Os passos eram lentos, o corpo leve demais. Ele a ajudou a subir, certificando-se de que estava firme, e então, sem alarde, começou a pedalar. A garoa caiu com suavidade, escorrendo pelo rosto dele como suor. As primeiras gotas bateram nas folhas secas da calçada, enquanto a bicicleta deixava para trás o ruído da cidade grande e ganhava rumo. Nenhuma câmera filmou aquele gesto. Nenhum carro parou para elogiar. Nenhuma recompensa foi prometida. Mas naquela bicicleta velha, desgastada de tantas batalhas, dois mundos diferentes haviam se encontrado. E pela primeira vez em muito tempo, aquela senhora, cujo nome ele ainda nem sabia, foi vista como alguém. A bicicleta começou a se mover devagar, como se sentisse o peso daquela escolha. A senhora se segurava com cuidado, o corpo encolhido pelo frio e pelos anos. João Vitor pedalava com atenção, desviando de buracos, evitando solavancos. O tempo estava instável, a garoa ainda leve, mas o céu dava sinais de que não seria gentil. Logo, os primeiros olhares apareceram. Num cruzamento, uma mulher franzia a testa do outro lado da rua. Dois adolescentes sussurravam algo com riso contido. Um motorista parado no semáforo olhou de cima a baixo e balançou a cabeça em reprovação antes de arrancar com impaciência. João ignorava. Já conhecia aquele tipo de olhar. O olhar de quem julga sem saber, de quem nunca pedalou por necessidade, de quem nunca carregou alguém nas costas, nem por obrigação, nem por empatia. A senhora não dizia nada, só se mantinha firme. O vento jogava alguns fios brancos contra o rosto dela e, mesmo assim, ela não reclamava. Havia algo na sua postura que misturava fragilidade e coragem. Uma dignidade silenciosa, intacta, mesmo diante da indiferença do mundo. "Tá tudo certo aí?" perguntou João, sem virar o rosto. Ela respondeu com um leve murmúrio de sim, quase abafado pela ventania. Ele não insistiu. A resposta bastava. As ruas começaram a mudar de paisagem. Saíam do centro agitado, entrando por bairros mais antigos, com calçadas estreitas e postes tortos. Algumas casas tinham portões enferrujados, outras nem portão tinham. As subidas eram longas, e a corrente da bicicleta ameaçava a todo instante escapar. João sentia as pernas queimando, mas continuava. O selim rangia, a roda traseira vibrava a cada desnível, e o peso do corpo dela, mesmo leve, exigia esforço dobrado. Mas ele conhecia a sensação de pedalar com fome, com cansaço, com febre. O que mudava agora era o sentido. Pela primeira vez, não era por ele. Dobrou a esquina e avistou uma padaria. As luzes acesas criavam um contraste acolhedor no meio da tarde cinzenta. A bicicleta desacelerou e parou. "Vou ver se consigo algo quente para a senhora." "Rapidinho", avisou, com respeito. Ela assentiu com os olhos. Os gestos, pequenos, diziam mais do que palavras. João entrou. Era um lugar simples, balcão de vidro com poucos pães, cheiro de café no ar. Contou as moedas no bolso. R$3,20. O atendente, atrás do balcão, o olhou de cima a baixo antes de perguntar. "Vai querer o quê? Um café pequeno e... tem algo de ontem?" "Pão de sal, seco", respondeu o homem, apontando com a cabeça para um saco amassado no canto. João pegou o que podia. Agradeceu e saiu. Do lado de fora, entregou o copo com as mãos vermelhas do frio. Ela segurou com cuidado, como se aquele calor fosse uma preciosidade. Sentaram-se ali mesmo, no degrau da padaria. Dividiram o pão.
Ela comeu devagar. Ele apenas observava, mastigando em silêncio. Nenhum carro parou, nenhum cliente perguntou se precisavam de algo. Mas ali, naquele pedaço de calçada molhada, existia uma paz que a cidade não podia comprar. Sabe, moço, tem horas que o mundo parece esquecer da gente, disse ela com a voz mais firme. João não respondeu. Sabia exatamente do que ela falava. Já fui muita coisa, continuou. Mas hoje, ninguém mais vê. Só enxergam o que parece novo, o que brilha, o que serve. João assentiu com um gesto lento, o pão seco na mão, o peito apertado. Terminaram de comer. A garoa aumentava e o céu escurecia mais rápido do que devia. Ele se levantou, ajeitou a mochila na frente da bicicleta e estendeu a mão para ela. Bora continuar? Ela se levantou devagar, mas com firmeza. Havia algo diferente no olhar agora. Uma espécie de confiança discreta, como quem sente que, mesmo sem saber o destino, está no caminho certo. Voltaram à estrada. A cidade seguia indiferente. Carros cruzavam velozes, pessoas passavam com fones nos ouvidos, vitrines piscavam com luzes artificiais. Mas a bicicleta, teimosa e velha, continuava sua missão. Subir, avançar, resistir. Uma curva fechada quase os desequilibrou. João freou com os pés, segurou o guidão com força e manteve o controle. Tá tudo bem, garantiu mais para ele mesmo do que para ela. A rua seguinte era uma das mais íngremes do trajeto. O asfalto irregular, molhado, dificultava ainda mais a subida. Ele pedalou com força, mas a roda traseira começou a patinar. A bicicleta não respondia. Parou, respirou fundo. Apoiada com os 2 pés no chão, a bicicleta parecia tão exausta quanto ele. Não havia outra escolha. Desceu, se posicionou atrás da bike e começou a empurrar. A senhora permaneceu sentada, silenciosa, mas seus olhos o seguiam. E em silêncio, ofereciam algo que ele não recebia havia muito tempo: respeito. Passo por passo, centímetro por centímetro, João foi empurrando a bicicleta morro acima. A respiração pesada se misturava ao som da corrente enferrujada e da chuva que agora descia com mais força. O vento frio cortava a pele. As roupas coladas ao corpo pesavam. Mas ele não parava, não reclamava, só seguia. Ao chegarem ao topo, parou para recuperar o fôlego, as mãos nos joelhos, a cabeça abaixada, o corpo tremendo. Ela desceu da bicicleta sem dizer nada, apoiou uma mão no ombro dele. Foi a primeira vez que o tocou, um gesto pequeno, mas que dizia: "Eu vejo você." E naquele instante, mesmo sem palavras, João sentiu algo que valia mais do que qualquer corrida paga. Sentiu que não estava sozinho. O asfalto finalmente começava a nivelar, mas o corpo de João já não obedecia como antes. As pernas ardiam, as mãos tremiam e o peito subia e descia com dificuldade. Apesar disso, ele ainda segurava o guidão com firmeza, como se aquela bicicleta velha e barulhenta fosse a única coisa que não podia falhar. O silêncio entre os dois continuava firme, mas agora era diferente. Já não era o silêncio do desconhecido. Era o silêncio de quem dividia o mesmo cansaço, o mesmo peso do mundo, mesmo que por caminhos distintos. O bairro ali era outro. Ruas mais largas, poucas pessoas andando pelas calçadas. As casas eram antigas, grandes, muitas cercadas por muros altos e portões enferrujados. Árvores retorcidas margeavam o asfalto. E os postes, embora acesos, pareciam iluminar menos do que deviam. João parou ao lado de uma entrada larga com um portão branco descascado coberto por trepadeiras. O número estava torto, pendurado por um prego enferrujado. Ele conferiu com o papel amassado guardado no bolso. Número 78. Era ali. Olhou para ela, que também observava o portão com atenção. Os olhos se apertaram, como se buscassem dentro da própria memória alguma lembrança escondida.
Demorou alguns segundos até que suas mãos buscaram dentro da bolsinha uma pequena chave de metal. Esticou para ele em silêncio. João pegou com delicadeza. A chave era fina, antiga, com um laço de fita vermelha desbotado. Quando a encaixou na fechadura, sentiu resistência. Forçou com cuidado e o trinco finalmente cedeu com um estalo seco. O portão rangeu quando se abriu. Do outro lado, um caminho de pedras cobertas de folhas levava até uma casa grande de janelas altas e parede bege descascada. Havia vasos quebrados no chão, trepadeiras crescendo sobre os degraus da entrada e uma cadeira de balanço parada, como se esperasse por alguém que não voltava havia muito tempo. A bicicleta foi deixada do lado de fora, encostada ao muro. Ele a ajudou a descer com cuidado. O casaco dele ainda a cobria. Caminharam juntos pelo corredor até a varanda. Antes que pudessem bater, a porta se abriu abruptamente. Uma mulher apareceu. Rosto abatido, cabelo preso em um coque apressado, avental florido sujo de farinha. Os olhos arregalados entre o susto e o alívio. "Meu Deus!" sussurrou, levando a mão à boca. "Onde a senhora estava?" A senhora apenas fitava a porta, sem dizer nada. João deu um passo atrás, tentando entender se havia feito certo. A mulher se aproximou rapidamente, segurando os ombros da idosa. "A senhora saiu de manhã e não voltou mais. Saí procurando, liguei para os filhos. Achei que tinha acontecido alguma coisa." Ela parecia exausta. Ao olhar para João, hesitou. Avaliou rapidamente. A roupa molhada, o rosto abatido, os braços marcados de esforço. Mas não disse nada. "Ela estava na zona sul", disse ele com voz baixa. "Sentada num banco, perdida, me mostrou o endereço. Achei melhor trazer." A mulher assentiu devagar e, pela primeira vez, o olhou com real atenção. "Obrigada." João tentou se despedir, mas sentiu a mão dela, da idosa, agarrar a manga da camisa. O gesto foi suave, mas firme. Ele olhou para ela. Os olhos pequenos, cansados, pareciam dizer o que a boca não conseguia. "Não vai embora ainda." A mulher percebeu. Abriu mais a porta. "Entre. Por favor, você está encharcado." João hesitou. Tinha medo de parecer invasivo. Mas o frio, o cansaço e aquele olhar da senhora o venceram. Entrou devagar. O interior da casa era um tanto simples, mas cheio de história. Móveis antigos, estantes de livros, porta-retratos nas paredes. O cheiro era uma mistura de madeira velha, chá e silêncio. Sentaram-se na sala, ela em uma poltrona funda, ele em uma cadeira ao lado. A mulher do avental trouxe uma toalha e um chá quente. O vapor subia do copo como um alívio inesperado. Ele agradeceu com um aceno. O corpo todo doía. A senhora sentada mantinha o olhar nele. "Qual o seu nome?" perguntou a cuidadora sentando no braço da poltrona. "João Victor." "Ela não fala muito, não ultimamente, mas parece que gostou de você." Ele sorriu sem saber o que responder. Sentia-se deslocado. Era como se tivesse atravessado um limite que não entendia bem, como se estivesse dentro de uma história que não era sua. A senhora mexeu devagar nos dedos até alcançar um colar preso ao pescoço. Abriu o pequeno pingente. Dentro, uma foto antiga. Ela ainda jovem, com um homem sorridente e duas crianças pequenas. João olhou com respeito, sem invadir. Mas a imagem dizia muito. Aquela mulher tinha tido uma vida, uma família, um passado inteiro que ninguém nas ruas parecia enxergar. "Ela tem filhos", disse a cuidadora, como se adivinhasse o pensamento. "Mas não vem aqui faz tempo. Acham que ela já não sabe de nada, que está perdida demais." A senhora permaneceu em silêncio, mas seus olhos continuavam fixos em João, como se tentassem memorizá-lo. A chuva aumentava lá fora. O som das gotas no telhado enchia a sala de um ritmo lento, quase reconfortante. Depois de alguns minutos ele se levantou. "Eu preciso ir.
Tô bem, de verdade. Só queria ter certeza de que ela estava segura. A cuidadora concordou, mas a senhora se ergueu com esforço e mais uma vez segurou o braço dele. Com os olhos marejados, disse baixinho: "Obrigada, meu filho." E naquele sussurro tinha algo que nenhum dinheiro podia comprar: gratidão. João sorriu, ajeitou a mochila nas costas e se despediu. Do lado de fora, pegou a bicicleta molhada e voltou ao caminho. O corpo doía. O frio cortava, mas dentro do peito havia um calor que ele não sentia havia anos. Ele não sabia ainda quem ela era, mas sabia que havia feito o certo, e isso bastava. 2 dias se passaram desde que João deixou a casa da senhora. Foram 2 dias frios, de trabalho instável e noites mal dormidas no colchão fino da pensão. Mas algo o acompanhava, mesmo depois da chuva e do cansaço. Aquele olhar, o jeito como ela o segurou antes que fosse embora. A forma como pronunciou "meu filho" com uma ternura que ele não ouvia desde a infância. João não era de se apegar a desconhecidos. A vida o havia ensinado a se proteger, a ser prático, a não esperar demais das pessoas. Mas aquela senhora silenciosa havia atravessado algo dentro dele. E agora, por mais que tentasse voltar à rotina, algo não encaixava mais do mesmo jeito. Na tarde do 3º dia, ele recebeu uma ligação. A cuidadora, a mesma da casa grande, falava com calma, mas direta. Disse que a senhora havia perguntado por ele, que queria vê-lo, e que, se ele pudesse, ela o esperava para o chá das 5. João estranhou o convite. Hesitou. Estava cansado, com uma entrega agendada, mas algo na voz dela o convenceu. Aceitou. Voltou àquela rua distante, pedalando com menos pressa, mas com o mesmo respeito. A chuva havia cessado. O céu estava limpo e as trepadeiras no portão pareciam mais verdes do que lembrava. A cuidadora o recebeu com um sorriso leve, como quem já o esperava. Ela está lúcida hoje, tranquila. Desde que você veio, parece outra. João entrou. A casa era a mesma, mas o ar parecia mais quente. Na sala, sobre a mesa de centro, havia uma bandeja com 2 xícaras, pão de queijo, bolachinhas amanteigadas e um bule de chá ainda fumegando. Ela estava lá, sentada, vestida com um cardigã lilás e uma saia de lã. Os cabelos estavam presos de forma mais cuidadosa. O olhar era calmo. Quando o viu, sorriu. "Que bom que voltou", disse, com voz baixa, mas clara. João se aproximou e sentou devagar. "Vim ver como a senhora estava." Ela estendeu a mão e ele a segurou. "Você me trouxe para casa, quando ninguém mais me enxergava. Eu não esqueci." Ficaram em silêncio por alguns segundos. Apenas o som do chá sendo servido preenchia o ambiente. Ela o observava com uma ternura quase materna. Depois disse: "Quero te contar quem eu sou." João assentiu, respeitoso. "Meu nome é Odete. Odete Albuquerque. Talvez esse nome não signifique nada para você, mas há muitos anos fui sócia fundadora da rede de padarias Vó Doce." João franziu o senho. Conhecia o nome. Estava em placas por toda a cidade. Era uma rede conhecida, tradicional. "Tive 4 lojas, depois 20. Hoje são mais de 100. Minha família assumiu tudo, mas, com o tempo, fui sendo deixada de lado. Meu nome sumiu das fachadas. Minhas opiniões deixaram de importar. E, por fim, eu mesma fui ficando invisível." Ela fez uma pausa, pegou a xícara com as 2 mãos. "Até aquele dia." João abaixou os olhos, não sabia o que responder. "Você não sabia quem eu era, não esperava nada. E ainda assim, me viu, me ouviu, me levou para casa, mesmo com tudo jogando contra." Odete respirou fundo. Depois, olhou nos olhos dele com firmeza. "Então agora eu quero fazer algo por você." João abriu a boca, mas ela o interrompeu com um gesto delicado. "Não se assuste. Não quero pagar por bondade. Isso não tem preço. Só quero..."
retribuir à altura, do seu jeito. Ela se levantou devagar, foi até uma cômoda e puxou uma gaveta. De lá, retirou um envelope. Voltou com passos curtos, mas decididos. Entregou o envelope a João e se sentou. Aqui dentro tem o telefone do meu contador. Um valor reservado para o que você quiser. Mas antes de abrir, quero que pense bem. Não quero te dar o que eu acho que você precisa. Quero que você diga o que te faria seguir melhor daqui para frente. João não respondeu de imediato. Ficou olhando para o envelope em suas mãos, como se pesasse mais do que papel e tinta. Depois de alguns minutos em silêncio, ele falou: Eu não quero dinheiro. Pelo menos não assim. Eu não saberia o que fazer com ele. Odete sorriu, como se já esperasse aquela resposta. Mas tem coisas que eu preciso, coisas simples. Ele levantou os olhos. Uma bicicleta nova. Essa minha já não aguenta muito. E um lugar para dormir em paz. Não precisa ser casa grande. Só um canto que não me chute para fora no fim do dia. Ela assentiu, emocionada. E se der um curso, qualquer coisa, logística talvez, para eu não depender de aplicativo a vida toda. Odete se inclinou levemente, tocou no braço dele. Está combinado. João quis protestar, dizer que era demais, mas ela não deixou. Você pedalou por mim quando ninguém mais parava. Agora deixa eu pedalar por você um pouco. Ele sorriu, os olhos cheios. Não sabia como agradecer, mas também entendeu que, às vezes, o silêncio é a melhor forma de gratidão. Antes de ir embora, Odete o acompanhou até a porta. Lá fora, o céu se tingia de tons alaranjados. A vida é assim, João. Às vezes ela te empurra morro acima, mas de vez em quando aparece alguém que te ajuda a subir. Ele olhou para ela emocionado. E às vezes a gente é esse alguém. Ela sorriu, firme. E quando João saiu pedalando com a bicicleta velha, ele não se sentia mais o mesmo, porque naquele dia ele escolheu. E foi ouvido. 2 semanas se passaram desde a última visita à casa de Dona Odete. João Victor seguiu trabalhando, como sempre fez. Entregas de manhã à noite, pedaladas longas, trânsito impaciente, calçadas mal cuidadas. A diferença agora não estava no caminho, mas no modo como ele o percorria. Em vez de medo, havia um novo sentimento no peito: leveza. A bicicleta nova chegou numa manhã nublada, entregue por uma transportadora discreta. Ele reconheceu a marca. Era profissional, leve, silenciosa, resistente. O tipo de equipamento que entregadores como ele só admiravam de longe nas vitrines. Junto com a bike, um bilhete escrito à mão: Agora você pedala com o que merece. Odete. João leu a mensagem 3 vezes antes de guardar no bolso. Não por vaidade, mas como lembrança de que alguém havia se importado. Na semana seguinte, foi chamado para visitar um pequeno estúdio. Simples, bem localizado, com cozinha, banheiro e uma cama decente. A cuidadora de Odete o aguardava no local com a chave em mãos. É seu por tempo indefinido, pagamento garantido, sem surpresas, disse ela. Fique o tempo que precisar. Dona Odete faz questão. João caminhou pelo cômodo em silêncio. Observou a janela, o chão limpo, os azulejos antigos. Agradeceu, não com palavras, mas com um olhar sincero. O mesmo que aprendeu a carregar quando a vida exigia mais do que ele podia dar. Nos dias que se seguiram, pedalou com mais tranquilidade. Ainda recebia os mesmos olhares indiferentes nas esquinas, os mesmos cancelamentos de corrida, mas nada disso o tocava da mesma forma, porque agora ele sabia. Existia alguém que o via além do uniforme, do suor e da pressa. Em uma manhã ensolarada, recebeu outra ligação. Era Odete. Você pode vir hoje? Quero te mostrar uma coisa. Ele foi. A casa era a mesma, mas ela o recebeu na varanda com um casaco bege e um sorriso leve.
Estava com os cabelos penteados, batom suave e um brilho nos olhos que ele não via desde aquele primeiro dia. Lembra do que falou sobre estudar? João assentiu. Eu te matriculei num curso técnico de logística, presencial, 2 vezes por semana. Começa mês que vem. A mensalidade já está paga até o fim do semestre. Se quiser continuar depois, é com você. Ele arregalou os olhos. Não esperava tanto. E como você? Pesquisei. Pedi ajuda. O difícil é quando a gente quer e não pode. Mas quando pode, não ajudar seria egoísmo. João abaixou a cabeça. Estava com os olhos marejados. Ela se aproximou e disse em voz baixa: João, o que você fez por mim? Ninguém faz por dinheiro, só por caráter. Ele não soube o que responder, mas pela primeira vez em muito tempo sentiu-se visto. Não como um entregador, não como um número, mas como gente. Antes de partir, Odete pediu que ele esperasse. Entrou e voltou com algo pequeno nas mãos. Um chaveiro feito de couro, com uma letra J marcada em dourado. É só um detalhe, mas toda vez que olhar para isso, lembra, você não é pequeno. O mundo só está olhando na direção errada. João sorriu, segurando o presente como se fosse ouro. Naquela noite, pedalou sem destino por algumas ruas vazias, só para sentir o vento no rosto e pensar. Lembrou da primeira vez que a viu sentada sozinha. Lembrou do pão seco, da subida difícil, da chuva que parecia zombar dele. E lembrou também da mão dela em seu ombro, dizendo sem dizer: Você importa. Parou num mirante da cidade. A vista era ampla, as luzes acesas brilhavam como estrelas distantes. Encostado na grade, respirou fundo. Ali, sozinho, disse em voz baixa: A vida tem um jeito estranho de devolver o que a gente dá. Quando a gente menos espera. Ele não queria fama, nem fortuna. Queria respeito, queria dignidade. Queria continuar sendo quem era, mas com um pouco mais de chão firme sob os pés. E agora tinha, não porque pediu, mas porque alguém olhou para ele e viu além da mochila, além da roupa molhada, além da pele cansada. Viu o ser humano. Odete não lhe deu uma mansão, nem uma herança. Deu algo mais raro. Oportunidade com respeito e o direito de escolher o próprio caminho com liberdade. Alguns dias depois, ela passou para uma visita. Tomaram chá, trocaram silêncios confortáveis. Às vezes, ela falava de sua juventude. Outras vezes, ele contava histórias das ruas. Ela voltou a sorrir com frequência. Ele voltou a confiar. E sem que percebessem, um novo tipo de laço havia se formado, feito de afeto, dignidade e presença. Sentado ao lado dela, João disse: Sabe, dona Odete, eu não sabia que um gesto tão simples podia mudar tanta coisa. Ela respondeu com a serenidade de quem viveu muito. É que os gestos simples são os que têm mais coragem por trás. Ele olhou para ela com respeito, apertando o chaveiro no bolso. E foi ali, naquele reencontro sem promessas, que tudo mudou. Não porque ela era milionária, e nem porque ele esperava algo em troca, mas porque 2 mundos, um invisível pela idade, o outro ignorado pela correria, se encontraram num gesto de humanidade. João não ganhou uma fortuna, ganhou respeito, ganhou chance, ganhou alguém que acreditou nele, quando ninguém mais olhava 2 vezes. E dona Odete, pela primeira vez em anos, não se sentiu esquecida. Se sentiu ouvida, se sentiu útil. Porque no fim, o que muda a vida de alguém não é o que se dá, é o como se enxerga. E a vida sempre devolve. Às vezes com silêncio, às vezes com carinho, mas quase sempre com a mesma grandeza do coração que ofereceu. Se essa história tocou seu coração, deixa o seu like e comenta aqui embaixo. Você já ajudou alguém sem saber o quanto isso faria diferença? Ou já foi ajudado quando mais precisava por alguém que nem te conhecia? Comenta também de qual lugar você está assistindo esse vídeo. Eu leio todos os comentários com muito carinho.
E se puder, compartilha essa história com alguém. Pode ser que ela chegue exatamente onde precisa. E claro, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora para não perder nenhuma das histórias incríveis que compartilhamos aqui. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima.